Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez retornarmos com o programa estudando as obras de André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nós estamos exatamente estudando Missionários da Luz. E hoje nós vamos estudar um capítulo muito interessante, porque no programa passado, você se lembra que nós estudamos o capítulo em 3 programas. Exatamente aquela história daquela irmãzinha que vai atrás de Alexandre. Alexandre estava com André Luiz pedindo auxílio para o seu filho, Antônio. Ele estava entre a vida e a morte, pedindo uma ajuda, porque ele precisava ficar 2 a 3 meses no corpo para resolver alguns problemas pessoais. E então Alexandre foi até a casa e invocou um grupo de espíritos do mundo maior. 8 irmãos vieram para o auxílio. E aí trouxeram também Afonso, que era um espírito encarnado, estava dormindo, ele saiu do corpo e trouxeram ele para o auxílio da doação de energia animalesca, que ele ainda estava ligado ao corpo. E no final, Alexandre fala para a mãe que se ele tiver calma, tranquilidade, ele ainda vai viver 150 dias. Hoje nós vamos entrar numa parte muito interessante, né, André Luiz? Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em mais esta oportunidade estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz. Saudamos o nosso telespectador, o nosso ouvinte, rogando que Deus nos abençoe e nos fortaleça em mais esta oportunidade. Qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje, André? Dando sequência natural, nós vamos estudar o capítulo 8º, No Plano dos Sonhos, quando André Luiz começa a narrativa. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos alguns trabalhos de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxílios com alegria. É interessante, André, aqui você vai dar continuidade só para relembrar, não é? Francisco, então, é aquele que comandava aquele grupo de 8 pessoas que vieram ajudar. E ele estava, no final, conversando com Alexandre, e Alexandre, então, lhe diz que vai ter um evento no mundo espiritual, na qual vai ser uma palestra que vai falar sobre mediunidade e psiquismo. Francisco, então, acha por bem fazer uma proposta. Será que nós não poderíamos trazer alguns encarnados, aqueles que já estão trabalhando na seara do bem, para que eles possam também aprender um pouco mais no desdobramento? Enquanto eles estão dormindo, o espírito poderá estar estudando e trabalhando. E assim, então, foi aceito por Alexandre. Dando continuidade na narrativa, Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais, destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação,
Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensa, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. É interessante, André, que nós podemos pegar dois momentos interessantes da conversa. Primeiro, do nosso irmão Alexandre com Francisco, né? Na qual realmente é importante esse estudo para os encarnados, relembrando que nós temos muita dificuldade de estudar. O maior problema que nós vemos hoje no movimento espírita é a falta de estudo, até mesmo por parte daqueles que deveriam ser estudiosos, que são os dirigentes espírita. Com uma responsabilidade tão grande às suas costas, tem que cada vez se preparar melhor. E o segundo é exatamente a confidência que Alexandre faz ao nosso irmão André Luiz, dizendo as dificuldades, porque nós dormirmos mal. Ou seja, vamos dormir com uma carga de preocupação, não fazemos prece antes de dormir, não lemos. Então, como é que os espíritos vão poder nos ajudar se nós mesmos não nos ajudamos? Então veja que trabalho bonito que Afonso realizou, ajudando aquele irmão, doando a sua energia animalesca através do seu perispírito, na qual ainda se encontrava ligado ao corpo através dos liames. Então a gente começa a perceber a importância desses dois fatores. Precisamos estudar mais para nos preparar melhor, para ajudar o plano espiritual, não apenas enquanto estamos em uma casa espírita, mas também enquanto estamos no momento do sono, poderemos trabalhar e muito, né, André Luiz? Com certeza. Por isso que aqui já entra toda uma preparação que a espiritualidade nos convida a fazermos, exatamente para estarmos em sintonia, para que possamos nos encontrar numa reunião desta no plano espiritual. Porque muitas vezes nós imaginamos que quando nós estamos desdobrados do corpo físico através do sono, nós estamos no mundo espiritual cultivando a ociosidade. Muitos estão cultivando a ociosidade? Estão, mas muitos também podem estudar, preparar, trabalhar do outro lado. E muitos podem perguntar, André, como eu posso ser um tarefeiro do outro lado quando eu estou dormindo? Você se preparando, tendo um dia equilibrado, tendo uma preparação antes de dormir, com uma prece, com a leitura de uma página de um livro edificante, elevando o pensamento. Agora, se nós dormirmos com aquelas preocupações excessivas, com aqueles problemas que nos atormentam, que nos perseguem, dificilmente nós vamos ter campo mental aberto o suficiente para irmos trabalhar, como nos diz Alexandre a André Luiz no capítulo de hoje. Agora nós vamos ver, André, como que é o trabalho e a dificuldade que André Luiz ouve de Alexandre, as dificuldades que se tem das pessoas assumirem a atividade. Vamos ler um pouquinho mais? Dando continuidade, e sorridente, acentuou: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de vez em quando, há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados de estudos levados a efeito e observações ouvidas? É interessante, André, a gente está acompanhando atentamente a sua leitura aqui e realmente nos deixa muito impressionado, né? De 300 pessoas, apenas 32 pessoas, em média, conseguem sair do corpo de uma maneira coerente
para aprender e para trabalhar. Por quê? Porque, como ele mesmo diz aqui, nós estamos ligados a teias inferiores. O que é as teias inferiores? Os vícios, os pensamentos desequilibrados. Então a gente vai dormir com os vícios, não é? Quantas pessoas bebem à noite? A gente sabe que a bebida alcoólica interfere diretamente nas atividades do campo do bem. Quantas pessoas fumam? Quantas pessoas vão dormir à noite com o pensamento entupido nas questões do sexo, do despreparo, ainda na imaginação do sexo, muitas vezes desequilibrado? Quantas pessoas vão dormir à noite com os pensamentos voltados apenas para as suas preocupações terrenas? Então nós temos que aprender a conviver com a vida. A conviver com a vida significa resolver os nossos problemas sem permitir que o nosso cérebro possa ficar o tempo todo apenas analisando e vivendo aquele momento. Nós precisamos nos libertar para que os espíritos possam contar conosco de maneira integral. É verdade. Então, de 300, nós vemos que 32, então dá pouco mais de 10%. Isso quando esses 32 também, conforme o nosso querido Sérgio já nos disse que às vezes por algum problema fora do roteiro pode levar à ausência destas reuniões abençoadas. Então nós temos que compreender pela leitura que estamos efetuando que quando nós participamos de um celeiro espiritual como este, o grande beneficiado somos nós. Por mais que ali eles estejam colaborando com Alexandre, com os amigos espirituais que ali estão, o grande beneficiado são eles mesmos. E André Luiz perguntou, como é que fica se essas pessoas, quando acordarem, vão recordar se estiveram lá, as palavras que foram ministradas, será que eles recordam? Se não, recordam na totalidade, parcialmente, ou não recordam nada? Essa foi a indagação de André Luiz. Dando continuidade, Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas, despertando na crosta. Depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Interessante que ele vem explicar para nós é que em estado espiritual nós guardamos os 100% daquilo que foi ministrado. Mas quando o nosso espírito retorna ao corpo, que está ligado pelos liames, em especial pelo cordão umbilical, nós vamos perceber que, logicamente, pela nossa preocupação cotidiana, nós lembramos muito pouco.
E essa lembrança nos faz assemelhar a parábola que Jesus conta do semeador que saiu a semear. E no final da parábola, Jesus diz: alguns produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Na verdade, essa é a verdade disto que Alexandre está explicando para André Luiz. Cada um vai reter de acordo com a sua condição espiritual, do seu preparo de trabalho. Então, nós acordamos pela manhã. Se nós acordarmos pela manhã com a ideia de que eu tenho o meu trabalho, tenho os meus afazeres, tenho a minha rotina, mas ao mesmo tempo eu tenho também as minhas atividades espirituais, o meu crescimento espiritual. Se eu tiver com essa preocupação, logicamente o meu corpo vai lembrar de um percentual maior. Eu vou ser mais produtivo, porque eu estou receptivo a essa situação. Agora, se eu acordar pela manhã, a minha preocupação for aquela preocupação do nosso cotidiano, não é aquela preocupação excessiva nas coisas da matéria, na preocupação com os familiares, então, logicamente, eu vou lembrar muito pouco, ou relembrar muito pouco daquilo que foi ministrado. Então, é o que ele diz para nós. Nós temos que começar a aprender a adequar corretamente o nosso corpo físico ao nosso perispírito, pela qual é a sensação do pensamento do nosso espírito que transita por esse intermédio. Então, a gente precisa realmente se preparar cada vez mais. O bonito desta parte que nós estamos vendo é que quem vai se preparar para estar numa assembleia como esta é o próprio encarnado. Se eu pautar a minha vida na serenidade, no equilíbrio, no amor, e aqui é importante nós dizermos, querido Sérgio, que desses 300 companheiros, desses 32 que estavam mais abertos, em momento algum falou aqui que eram 300 pessoas espíritas, eram 300 encarnados, ali podia ter pessoas dos mais variados credos religiosos. A gente tem que entender que o mundo espiritual não é espírita não, e não é só espírita que tem lugar bom do outro lado não. Aqui é 300 encarnados que teve a oportunidade de estar, e dentre eles 32 que se fazia diferente. Então quem vai se fazer eleito é o nosso esforço e a nossa perseverança. Dando continuidade. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo, em conjunto, sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é particular, se menosprezam os seus próprios direitos divinos por olvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? E como isso é verdadeiro, né? Dois aspectos importantes aqui. O primeiro é André Luiz percebendo a gravidade da situação, realmente se lamentando porque as pessoas poderiam aproveitar um pouco mais. E em segundo, novamente, Alexandre reafirmando que cada um se encontra no momento evolutivo. Desta maneira, cada um vai alcançando a sua evolução pelo seu esforço, pela sua dedicação. E ele faz uma menção aqui que nós realmente percebemos isso no dia a dia. Nós que saímos muito para fazer palestra, vamos numa casa espírita e conhecemos, por exemplo, um dirigente. Depois retornamos lá com o depassar do tempo, nós perguntamos, cadê o dirigente? Se afastou. Porque teve alguns problemas e achou por bem se afastar. Ou seja, nós não estamos preparados.
A nossa fé é muito pequena. Nós, com todo esse manancial, e aqui vem o que André disse, até os outros religiosos, nós até entendemos, porque as outras religiões não fornecem um conhecimento tão profundo, envolvido com tanta razão e com tanta lógica, como a doutrina espírita. Dessa maneira, podemos afirmar que realmente, como começa esse texto, precisamos estudar mais, precisamos nos preparar mais, precisamos ao longo do dia ficar mais tempo em prece. Ah, Sérgio, mas eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido. A gente habitua a fazer prece dirigindo o carro, numa fila de banco, numa espera de um consultório médico. Nós podemos fazer prece em todos os lugares que nós estamos. Por exemplo, eu tenho um hábito, a minha família, nós não saímos em uma estrada com o carro sem fazer uma prece ao longo do percurso. Porque a prece é sustentação para nossas almas, é o preparo para os nossos corações, é o convite para termos ao nosso lado bons espíritos. Agora a gente começa o dia, não faz uma prece, fica o dia todo atribulado apenas com as questões financeiras, as questões das preocupações cotidianas, chega à noite, estamos agitados, não sabemos fazer uma prece. É lógico que nós não vamos ter tanto amparo, porque na verdade nós mesmos não estamos preparando esse campo do preparo físico e espiritual. É verdade, aqui ele utiliza uma expressão que merece da nossa parte uma atenção, a ascensão espiritual. A ascensão espiritual, ela depende de cada um de nós. Este preparo, este crescimento, esta maturidade espiritual. Às vezes no nosso dia nós temos muitos desvios de focos. É aquele problema com o familiar, é aquela preocupação financeira, é aquele problema que o Brasil está passando a nível econômico, a nível político, a nível moral. Então às vezes a gente se perde nos labirintos das preocupações e esquecemos que nós podemos ter pensamentos maiores e preocupações dominadas, para que quando eu possa dormir, eu não fique refém delas e que eu possa, sim, estudar, trabalhar e continuar a minha evolução quando eu estou também em desdobramento parcial do corpo através do sono. Vamos dar continuidade na leitura. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fossem puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços, ali mesmo, com o maior êxito. Mas no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Interessante, né, André? Porque ele pensava que ia para um lugar assim totalmente diferente. Eles foram para uma casa muito iluminada, mas uma casa simples, de trabalho espiritual, onde tem um grupo, logicamente, perfeito no campo dos encarnados, perfeito no sentido das pessoas se amarem, das pessoas respeitarem, das pessoas estudarem muito, e automaticamente tem um campo do lado espiritual totalmente preparado para receber aquelas pessoas.
Então, até nisso, Alexandre se preocupou em levar aquelas pessoas, e André ficou muito intrigado com tudo isso, né? E ele percebeu, então, a importância do ambiente. O ambiente, quem faz, somos nós. Tem casa espírita que eu vou e as pessoas dizem assim, o ambiente da nossa casa não está bem. Não está bem porque ainda não houve o entrelaçar de corações dos companheiros que ali dirigem a obra. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com cargo, estão preocupados em ser um melhor do que o outro, um dizendo eu posso fazer melhor do que aquele outro, e um querendo cobiçar o cargo do outro. É isso que as casas espíritas hoje têm sofrido, uma investida muito grande das trevas. Essa ideia que muita gente tem por tratar de uma casa espírita, somente lá está o bons espíritos, não é verdadeiro. Chico uma vez revelou que muitas casas espíritas são dirigidas por obsessores. Então, se nós temos um dirigente que não é preparado, não gosta de estudar, sempre preocupado com as suas preocupações pessoais, sempre vivendo uma vida de nervosismo, de luta íntima, como é que essa casa poderá ter uma boa organização? Não é que um dirigente tem que ser um santo no sentido da palavra, mas um dirigente tem que ser aquele que compreenda as palavras do Evangelho. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações, André Luiz. É verdade. Então vamos ler agora o restante final para encerrarmos este primeiro programa que compõe o capítulo 8º. Como é interessante, acentuei o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus, sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. É interessante, né, André? Nós vemos aqui, então, né, a importância que a espiritualidade dá, não apenas a um templo e ao seu tamanho, mas sim à simplicidade e o amor daqueles que ali vivem. Escolheu uma casa socorrista espírita muito pequena, mas de uma luminosidade muito grande,
era um grupo muito unido que trabalhava em prol do Cristo. Então aqui ele vem descrever para todos nós: grandes templos foram erguidos em nome de Deus, mas verdadeiramente muito poucos vivem totalmente aquela situação de Deus, ou seja, da obra que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para todos nós em nome do nosso Criador, em nome de Deus. Então, em suma, ele vem dizer para nós que o importante é exatamente a nossa transformação moral, que vai fazer com que nós possamos auxiliar o mundo espiritual no trabalho entre essas duas dimensões. Verdade, é um capítulo substancioso em que nós ainda teremos mais alguns programas para darmos continuidade. Nós vemos aqui que no amanhã as religiões se tornarão escolas, mas para que isso se torne, a gente tem que parar de brigar tanto, nós temos que nos unir, nós temos que compreender que o Deus para o Espírito é o mesmo para o católico, é o mesmo para o protestante, é o mesmo para o hindu com outro nome, é o mesmo para o budista com outro nome. Então nós temos que compreender a finalidade do respeito mútuo. Quando nós chegarmos neste grau de espiritualidade, em que tiraremos do nosso ser o ranço de superioridade, nós conseguiremos uma fraternidade maior no convívio de um para com os outros. Nós estamos caminhando para o encerramento do primeiro programa do capítulo 8º do livro Missionários da Luz, e eu convido os amigos para mandarem a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O nosso número é 19 99778 2794. Se você reside fora do Brasil, acrescente antes do número mais 55. Se você quiser acompanhar este e outros programas mais, temos o canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, ative a notificação, o sininho, e você pode participar conosco todos os domingos às 18 horas, através da minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar, e lá na minha linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo, o Evangelho no Lar, e você é o nosso convidado. Queridos amigos, nós vamos encerrando então esse programa, que é uma série de 3 programas compondo o 8º capítulo do livro Missionários da Luz. Nós estamos estudando as obras de André Luiz através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Até o próximo programa. Um beijo no seu coração.